Comunismo e satanismo, é possível a associação entre ambos? Diante de tal ideia, os marxistas reagem com indignação, pois, segundo eles, um pensador materialista jamais admitiria tal coisa. No entanto, os próprios escritos iniciais de Marx são a maior evidência de sua ligação com o satanismo. Não só ele, mas outros revolucionários como Bakunin, Proudhon e, mais recentemente, Saul Alinsky, reverenciaram Lúcifer como o primeiro grande revolucionário. Será que apenas o usavam como uma metáfora ou de fato o cultuavam? É sintomático que os fundadores do movimento comunista, desde o início, alimentassem verdadeiro ódio pela religião e pelo próprio Deus. Não menos sintomático é o verdadeiro fervor religioso dos seguidores de Marx, e a fé cega numa ideologia que se pretende redentora da humanidade. Embora de descendência judaica, inicialmente Marx foi um cristão convicto. Mas logo depois de concluir o curso colegial e antes de abraçar a causa socialista, tornou-se francamente antirreligioso. Tinha ambições literárias e um de seus primeiros escritos, quando ainda tinha 18 anos, foi um poema onde manifestou o desejo de vingar-se daquele que reina lá em cima, e um drama em que o personagem título é adorador de Lúcifer e se propõe a expulsar Deus do céu. Richard Wurmbrand, no seu livro Era Karl Marx um satanista, faz um levantamento de todos os indícios que apontam para esta possibilidade. E eles são abundantes, tanto na obra de Marx quanto na sua biografia. Wurmbrand revela que para ele o socialismo era secundário, e o mais importante era destruir as religiões. É um mito que Marx tivesse o ideal de ajudar a humanidade, que a religião, sendo o obstáculo para a realização desse propósito, forçou-o a tomar uma posição contra a religião. Pelo contrário, Marx odiava todos os deuses e não suportava ouvir sobre Deus. O socialismo era apenas um chamariz para atrair o proletariado e os intelectuais para a realização de um ideal satânico. Um de seus companheiros na Primeira Internacional, o anarquista russo Mikhail Bakunin, escreveu que o demônio foi o primeiro pensador livre e salvador do mundo, que o demônio libertou Adão e selou a sua face com o selo do humanismo, tornando-o desobediente. Bakunin não apenas glorificava Lúcifer, mas tinha um programa concreto de revolução, porém não do tipo capaz de libertar o pobre da opressão. Segundo suas palavras, nesta revolução devemos despertar o demônio no povo a fim de estimular as suas paixões mais inferiores. É importante observar o fato de que Marx e seus amigos, sendo contra Deus, não eram ateus como os marxistas modernos se denominam. Embora negassem Deus publicamente, odiavam aquele cuja existência nunca duvidaram. Origem do Manifesto do Partido Comunista. A conexão entre os revolucionários franceses do século XVII com o movimento comunista não pode ser negada pelos especialistas no assunto. Sabe-se também que a maçonaria e a Ordem dos Illuminati trabalharam intensamente para derrubar todas as monarquias, sobretudo na França. Outros grupos, como os Rosacruzes e Martinistas, reivindicam parentesco com ambas. No século XIX, originário das células secretas de revolucionários franceses, uma dessas organizações ficou conhecida como a Liga dos Justos. Marx e Engels foram admitidos nos seus quadros, e mais tarde escreveram para a Liga o Manifesto do Partido Comunista. Parte deste manifesto foi redigido por eles, mas a maior parte refletia a ideologia da Liga e de outras sociedades secretas francesas que se opunham à França com ideias revolucionárias. Na verdade, o Manifesto do Partido Comunista estava já em circulação desde muitos anos. Bem antes do nome de Karl Marx ser conhecido, e desse texto tornar-se manual revolucionário, segundo o pesquisador Gary Allan, tudo o que Marx realmente fez foi modernizar e codificar os projetos dos princípios revolucionários, que tinham sido colocados por escrito 70 anos antes por Adam Weishaupt, o fundador dos Iluminados da Baviera. Sobre o manifesto, Albert Rival observou que este livro terrível é o mais atroz já escrito. Talvez por um sofista, pois cada linha hipocritamente enxovalha tudo que os homens têm aspirado: família, país, religião, piedade, honra e lealdade. Em todas as análises de Marx, o espírito judaico de protesto contra o Messias e a revolução está escondida sob o disfarce de uma fraseologia científica. Esta promiscuidade entre o movimento revolucionário comunista e sociedades secretas ocultistas tem sido deliberadamente desprezado pelos historiadores,
que em grande número são partidários do marxismo-leninismo ou socialistas. Ocultismo e comunismo. Será que foi por acaso que o movimento comunista tenha surgido paralelamente ao formidável desabrochar de movimentos esotéricos e espiritualistas durante a segunda metade do século XIX? Nesta mesma época, com a decadência do poder e da influência da Igreja Católica, surgiram o Espiritismo e a Teosofia. E, na Europa, houve o ressurgimento da atividade rosacruciana sob a forma de várias sociedades secretas. Uma delas, a Sociedade Teosófica, teve como um de seus expoentes Anne Besant, que era amiga de Eleanor, uma das filhas de Marx, e antes de ingressar no movimento, Teosófico chegou a participar de reuniões na casa dele, segundo nos conta Edmund Wilson, em Estação Finlândia. Eleanor era a filha predileta de Marx e casou-se com Eduard Avelin, um amigo de Besant, que fazia preleções sobre assuntos como a perversidade de Deus. Em suas palestras, ele tentava provar que Deus é um encorajador da poligamia e um instigador do roubo. Defendia o direito à blasfêmia. Dos vários grupos ocultistas, originou-se na França, principalmente a sinarquia moderna, cujo grande teórico foi Saint-Yves de Alveidre, 1842 a 1909, amigo de Stanislas de Guaita e de Papus. Saint-Yves propunha uma nova forma de organização social com a marca, o plano. Os projetos de instituições dos antigos Rosacruzes do século XVII, dos quais um dos principais mentores foi Comenius, que a Unesco considera hoje em dia como seu mentor. Este sistema filosófico-político, denominado sinarquia, tinha o objetivo de instaurar uma sociedade perfeita governada por sábios como a República de Platão. Em suma, este sistema de governo ficaria nas mãos de uma aristocracia econômica dotada de ideias altruístas e humanitárias, com capacidade de transformar a sociedade na direção de um modelo mais justo. Depois de morto, as suas ideias seduziram muita gente. Saint-Yves influiu decisivamente na obra de John Ruskin, o último dos socialistas utópicos. Ruskin misturava ideais humanitários, princípios estéticos e contactos com a aristocracia econômica inglesa. Professor em Oxford. Ruskin formou um círculo de poder com seus mais notórios ex-alunos: Henry Borchenough, Lorde de Sua Majestade; Philip Littleton, ministro de colônias; Alfred Milner, maçom e vigilante da Grande Loja Unida da Inglaterra, homem de confiança de Cecil Rhodes. Esse grupo altamente influente criou a Sociedade Fabiana em 1883, uma ligação entre o socialismo utópico de Ruskin e o socialismo trabalhista britânico, precursor das atuais sociais-democracias europeias. As ideias fabianas coincidem com quase todas as de Saint-Yves, mas os fabianos ingleses foram mais adiante, definindo estratégias e táticas. Fundaram também a Escola de Economia de Londres, onde formaram as elites financeiras que implementaram o capitalismo liberal ocidental nos últimos 100 anos, começando com os Rothschilds, os Rockefellers e depois por muitos políticos europeus. A ideia sinárquica levou Cecil Rhodes a criar uma sociedade secreta para trabalhar pelo governo mundial, a Round Table, que pariu o CFR. Rhodes foi aluno e depois seguidor fanático das ideias do economista Sidney Webb, um dos fundadores da Sociedade Fabiana. Também a criação da Comissão Trilateral em princípios dos anos 70. Inspirou-se nas ideias de Saint-Yves, através de Ruskin e da Sociedade Fabiana. Esta entidade continuando com o velho projeto sinárquico, menos agrupou pessoas do mundo da alta finança, da política e da cultura, sobre um programa supostamente humanista, em defesa da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável. Assim, pode-se considerar a Comissão Trilateral e suas correias de transmissão como herdeiras do projeto sinárquico. Portanto, não foi por acaso que Comenius foi adotado como mentor da Unesco, um dos braços dos atuais senhores do mundo. Não podemos deixar de assinalar que o sistema sinárquico também foi assimilado, depois da Segunda Guerra, por integralistas no Brasil, grupos de extrema-direita e sociedades secretas diversas. Comunismo versus religião. Toda essa digressão sobre a promiscuidade entre ocultismo e comunismo poderia ser estendida também ao nazismo, esta bem mais notória. Mas este é um outro assunto. Pode parecer paradoxal que os movimentos revolucionários de esquerda na sua origem tivessem, de alguma maneira, ligação com ideias ocultistas, esotéricas ou até mesmo satânicas.
Todo intelectual ou militante marxista sorri com desdém a essa insinuação e explicam que o ódio de Marx contra a religião é porque ela era um obstáculo para a mudança revolucionária. Ao manter as massas satisfeitas e conformadas com a ideia de algo melhor no outro mundo, elas não desejarão mudar nada. Por isso Marx a chamou de ópio do povo. Assim, os socialistas modernos se empenharam em substituir a religião pelo coletivismo, pelo conceito de que os indivíduos não são nada comparados com a sociedade vista em seu longo prazo, e que somente servindo à sociedade é que nos tornamos conectados com a eternidade. Um dos propósitos da nova ordem mundial deve ser, de acordo com seu mais fervoroso adepto, o socialista Fabiano H.G. Wells, criar uma nova religião. Nela, Deus deve ser destronado para dar lugar a este conceito coletivista. Em vez de sonharmos com um mundo melhor no além, sonharemos com um mundo perfeito aqui na Terra. Isso não é. De forma mais polida, enxotar Deus do céu para nos sentarmos em seu trono, como o desejava Marx.